Bem, a partir de agora, nosso entrevistado aqui em conjuntura é o deputado federal Marcos Beltrão, do PSD de Alagoas. Deputado, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Começa logo na primeira pergunta, a pergunta que está todo mundo se fazendo. O senhor é candidato a senador ainda ou pretende mudar? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes, todos que fazem aqui o programa, todos os telespectadores. Eu sou, sim, pré-candidato ao Senado. Desde quando eu assumi o mandato de deputado federal, eu sempre disse a toda a imprensa e a toda a população o meu desejo de disputar o Senado da República. Claro que uma pré-candidatura, que ninguém pode falar ainda em candidatura, mas uma pré-candidatura, ela depende de muitos fatores, depende de situações políticas, partidárias, mas principalmente de apoio da população. Eu tenho andado pelo estado de Alagoas inteiro, sempre conversando com as associações, com as entidades representativas da sociedade e também com a população. E tenho recebido o apoio diariamente de muitos segmentos e da população como um todo. Então, a nossa pré-candidatura tem crescido muito. Eu não vejo nenhuma razão para que a gente possa mudar esse sentimento e para um outro campo, até porque a candidatura está crescendo, a pré-candidatura está crescendo e crescendo com muito apoio da sociedade. Eu vejo nas pessoas o desejo de mudança muito forte, a política está sendo demonizada pela sociedade, a política tem recebido muitas críticas, a política, na minha visão, Flávio, não pode ser motivo de piada nas esquinas, a política não tem que ser vista pela sociedade como problema da nação ou como problema dos estados e dos municípios. A política tem que ser vista como a solução. Eu sei que a sociedade, ela critica a política como um todo, mas eu acho que tem ainda muitos bons frutos nesse laranjal e que precisam ser valorizados e outros que querem entrar, que a sociedade precisa dar oportunidade. Então, eu acredito muito na renovação. Bom, agora cabe uma explicação. Essa pergunta foi colocada em função da sua situação em relação ao grupo comandado aqui em Alagoas pelos Renães, né? Renan Calheiro, senador, Renan Filho, governador. O que consta é que o senador Renan se acha, digamos assim, credor da sua indicação para o Ministério do Turismo. E quando houve a indicação, o presidente Temer e ele se davam bem, depois houve um rompimento, algumas semanas depois, e ele, segundo consta, achava que o senhor deveria ter deixado o Ministério, acompanhando a posição dele de rompimento com o presidente, e o senhor ficou. O senhor, a que se deve, melhor perguntando, a que se deve a sua indicação para ministro do Turismo? Deve ser ao senador Renan, deve ser à bancada, ao próprio presidente Temer, a quem? Primeiro, eu queria deixar claro que eu tenho uma grande gratidão e, ao mesmo tempo, de parceria com o senador Renan, com o governador Renan Filho. Eu, desde o início, eu fiz parte do governo e faço parte do governo Renan Filho e temos muitos resultados de trabalho positivos para a população alagoana e nós trabalhamos juntos, independente de questão política ou de situação partidária. Eu sou daqueles que não misturo as coisas. O trabalho voltado para a população, esse sim é que tem que ser o principal resultado de qualquer decisão política, sempre voltado para o bem da população, apesar de muitos pensar no bem pessoal. Mas com relação à sua pergunta, a minha indicação foi feita pela bancada do PMDB na Câmara dos Deputados. Os deputados do PMDB, na época hoje MDB, o partido ao qual eu fazia parte, foi quem me indicou para ser ministro, tanto que eu fui indicado já durante o governo, não no início, logo após o impeachment. Eu fui indicado depois e assumi uma postura de independência trabalhando pelo Brasil e pelo estado de Alagoas. Nós tivemos muitos resultados no Brasil, tanto que a nossa gestão no Ministério do Turismo teve uma aprovação da Organização Mundial do Turismo. Na época, o Taleb Rifai, que era o presidente da Organização Mundial do Turismo, veio inclusive ao Brasil, numa solenidade que fizemos lá em Brasília, onde ele aprovou todos os caminhos que nós lançamos no Plano Brasil Mais Turismo. O nosso trabalho teve o apoio por unanimidade de todo o Conselho Nacional do Turismo e fizemos muitas mudanças na pasta para que o trade turístico pudesse crescer. E tem muitas pautas ainda que estão tramitando no Congresso, uma delas vai inclusive ser votada amanhã e daqui a pouco eu quero falar sobre isso. E aqui no estado de Alagoas, nós conseguimos, em parceria com o governador Renan Filho e com os prefeitos alagoanos, fazer com que o turismo batesse todos os recordes
principalmente na geração de emprego, construção de hotéis, pousadas, abrindo caminhos para que o investidor pudesse investir no estado de Alagoas, que há muito tempo sempre tivemos as belíssimas praias, as belíssimas lagoas, mas o turismo está sendo enxergado pelo governo federal, pelo governo do estado e pelo governo municipal, pelos governos municipais agora, como um grande propulsor da economia e gerador de emprego. Então, voltando ao campo político, nós não temos nenhum tipo de atrito. O senador Renan Calheiros é meu parceiro político, o governador Renan Filho é meu parceiro político e eu pertenço ao grupo do governador Renan Filho no Palácio. Tenho trabalhado junto com ele desde o início, não só no apoio à sua candidatura, como na indicação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que nós conseguimos fazer mais de 700 poços artesianos nesses 3 anos e 5 meses, enquanto o governo passado, em 8 meses, fez apenas 14. E acabamos de bater a marca, na semana passada, do encerramento de 100% dos lixões do estado de Alagoas. Portanto, o nosso trabalho tem dado resultados à população alagoana. Bom, só para encerrar essa questão política, de alguma forma, o senhor tem recebido pressão, insinuação para retroceder nessa sua intenção de ser candidato a senador? De forma alguma, nunca houve esse tipo de pressão. Eu sempre disse que política se faz somando, nunca subtraindo. O grupo entendeu que era bom trazer o PR para fazer parte do grupo. O ex-ministro e deputado federal Maurício Quintela é candidato ao Senado, é pré-candidato ao Senado, assim como o senador Renan é pré-candidato à reeleição e assim como eu também sou pré-candidato ao Senado. Claro que existe diálogo, nós conversamos bastante, mas são diálogos que a gente só vai saber o desfecho disso tudo lá na frente, na época das convenções. Eu mantenho a minha pré-candidatura, assim como o deputado Maurício também mantém. Mas eu acredito que política a gente não tem que fazer com emoção pessoal. Temos que fazer com a razão, com o que a sociedade pensa, ouvindo as pessoas, e acredito muito que o nosso projeto vai seguir adiante e que nas convenções o nosso nome vai ser escolhido. Pelo menos eu tenho trabalhado muito nisso e tenho recebido muito apoio da população nesse sentido. E acredito que entre aqueles que querem ser candidato ao Senado, que são pré-candidatos ao Senado, independente do partido que ocupe, independente do grupo político ao qual esteja, eu acho que todos têm que lutar pelo direito de ser candidato. E lá na frente, nas convenções, é que nós vamos saber quem que foram os escolhidos para ser verdadeiramente os candidatos. E continuo trabalhando nesse sentido e acredito que a nossa candidatura será escolhida. Bom, o senhor há cerca de 2 meses deixou o Ministério do Turismo. Qual foi, na sua avaliação pessoal, o seu maior legado para o estado de Alagoas? A marca do trabalho. A marca do trabalho e os grandes resultados que conseguimos para Alagoas. Eu atuei, Flávio, não só na pasta do turismo, eu consegui trazer investimentos de várias outras pastas para o estado de Alagoas. Tanto que nesse tempo, nesses 18 meses, juntando também ao mandato de deputado, eu consegui trazer para o estado de Alagoas, em investimentos, mais de R$1 bilhão em várias obras de infraestrutura para o estado de Alagoas. No esporte, por exemplo, eu consegui investimentos para fazer o campo do Asa lá em Arapiraca, para fazer a Vila Olímpica da UFAL, para fazer campos e ginásios esportivos em várias cidades de Alagoas, consegui 32 creches, 33 escolas, sem falar de mais 64 ginásios pelo FNDE em várias cidades de Alagoas, consegui 32 tratores com implementos agrícolas para trabalhar a agricultura familiar, consegui resgatar o programa do leite em mais de R$30 milhões, consegui resgatar investimentos importantes para colocar água em muitas comunidades, como falei aqui, em mais de 700 poços, mais 15 milhões para colocar água encanada nas 8 cidades que o Canal do Sertão já está pronto, em 28 povoados às margens do Canal do Sertão. Nós conseguimos investimentos importantes na demanda energética, na Eletrobras. A subestação do Alto Sertão, em 25 milhões, já está pronta. A do Litoral Sul, em 15 milhões, vai ser inaugurada mês que vem. A do Litoral Norte, um investimento de 38 milhões, já está em licitação, deve começar até julho. A subestação do Agreste também já está sendo construída no município de Girau do Ponciano. E foram investimentos que mudam a característica de infraestrutura do estado de Alagoas. E no turismo, nós deixamos aqui, Flávio, uma carteira de mais de 800 milhões de reais em obras contratadas com o estado de Alagoas e com os municípios alagoanos.
em praticamente todas as cidades que fazem parte do mapa do turismo alagoano, tem alguma obra empenhada pelo Ministério do Turismo para beneficiar a cidade e fazer com que a cidade tenha uma infraestrutura melhor e possa receber visitantes. E no campo estadual, nós temos, por exemplo, a duplicação da L101 Norte, que nós deixamos 75 milhões de reais empenhados para fazer a etapa de Gaça-Torta até a Barra de Santo Antônio. Tem essa outra aqui, que é a duplicação Maceió-Arapiraca, que o trecho de Barra de São Miguel até São Miguel dos Campos está praticamente pronto, com 38 milhões sendo usados pelo Ministério do Turismo. Tem o Centro de Convenções de Maceió, que já está em construção a nova etapa, sua ampliação em 20 milhões, entre tantas outras, Flávio, que eu poderia aqui citar. O que é que tem de tão importante nessa terça-feira que o senhor pediu até para voltar a esse assunto? Nós lançamos em abril do ano passado, quando eu estava como ministro do Turismo, o Plano Brasil Mais Turismo. É um plano que foram mais de 15 medidas que nós lançamos para movimentar o setor do turismo, para fazer com que o turismo pudesse avançar no Brasil como um todo. Muitas das medidas já estão funcionando e outras que são essas que dependiam do Congresso para ser votadas. São 3 leis que foram pensadas em uma só, que será votada amanhã, depois de um ano de muita articulação política junto aos partidos para entrar no entendimento. E amanhã será votado a lei que transforma a Embratur no Serviço Social Autônomo, para que a Embratur possa receber, que ela hoje tem cerca de 100 milhões para trabalhar a promoção do turismo na América do Sul e no Brasil, e ela passará a contar com recurso em torno de 400 milhões, porque vem uma parceria com as lotéricas, com o dinheiro vindo das lotéricas e também com o Sebrae, para que a Embratur possa divulgar o Brasil lá fora. E o que a Embratur faz hoje, o recurso que ela teria hoje, passaria para o Ministério do Turismo fazer a promoção nacional. Portanto, o Brasil vai ganhar muito com a promoção dos seus destinos, tanto no Brasil internamente, como na América do Sul e também em todos os países do mundo, para que nós possamos receber mais visitantes internacionais. A outra questão é a abertura de capital estrangeiro para as companhias aéreas. Esse tema é muito complexo, mas é um tema muito importante para o turismo brasileiro. Nós temos no nosso país cerca de 190 aeroportos com condições de receber voos diários e apenas cerca de 120 recebendo voos diários. Portanto, nós temos ainda um grande campo a crescer. O Brasil está trabalhando na concessão de aeroportos, na construção de aeroportos regionais, ainda fazendo outros, e só temos 4 companhias que operam o mercado de aviação aqui no Brasil, que é a Latam, a Gol, a Azul e a Avianca. São praticamente essas 4. E é muita pouca opção, tem muito pouca opção de voo. Os preços estão caros aqui dentro. Muitas vezes o brasileiro reclama que para sair, por exemplo, de Maceió a Brasília, às vezes paga mais caro do que ir de Maceió a Buenos Aires, por exemplo. Eu estou citando isso como um exemplo entre tantos outros que poderia citar. E com a abertura de capital, outras companhias do mundo poderão vir para o Brasil, tirar um CNPJ brasileiro, gerar emprego, gerar impostos, fomentar a economia aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, essas companhias elas vão trazer mais turistas internacionais também para o Brasil, além de operar o mercado interno. A gente vai ter maior competitividade com relação a isso, também diminui-se os preços e aumenta a quantidade de voos, que muitas vezes, principalmente a gente aqui do Nordeste, quer sair de Maceió para algum destino, tem que dar uma volta e fazer uma rodeio, ir para São Paulo para depois ir para outra cidade, então é muito complicado. E se a gente tem mais companhias, nós teremos mais voos, mais destinos e melhores preços e mais empregos sendo gerados. Então esse é o objetivo da abertura do capital. E com relação à outra, é a Lei Geral do Turismo, que é uma lei que faz com que o setor do turismo tenha a sua organização, e é uma lei muito burocrática, tanto que, a pedido de todo o trade turístico, nós fizemos 118 alterações na Lei Geral do Turismo, retirando toda a burocracia do setor. E, com isso, nós vamos poder ter mais investimentos, tanto de quem é brasileiro querendo investir no Brasil, quanto abrindo portas para investidores estrangeiros vir investir no turismo aqui no Brasil. Então, essas 3 leis que estão pensadas em uma só, são muito importantes para o crescimento turístico brasileiro. Bom, por falar em companhia aérea, falar em preço,
Agora, há pouco tempo, ano passado, surgiu a cobrança pela bagagem. O passageiro aéreo tem que, ao despachar sua bagagem, pagar por isso. E foi dito na época que as companhias barateariam a passagem por conta exatamente disso, mas não tem acontecido. Os preços continuam altos e o passageiro continua pagando por sua bagagem. É exatamente o que eu disse. Nós temos apenas 4 companhias aqui no Brasil que se associaram em uma associação chamada ABA, em uma entidade chamada ABA que o senhor conhece. E quando elas estão associadas em uma associação para defender os seus interesses e tem-se a cobrança das bagagens, que eu quero aqui deixar claro que não foi uma pauta defendida pelo Ministério do Turismo, essa é uma pauta do Ministério dos Transportes, portanto, cabe à ANAC e não a gente interferir em preços de cobrança de bagagem, mas nós nos posicionamos contra, porque nós sabíamos que na ponta isso ia acontecer. As passagens não iam mudar, porque nós temos aqui um monopólio dessas 4 companhias e o que nós queremos é abrir o capital para que as outras companhias que vierem para cá, que comecem a fazer a disputa pelo preço. Porque no comércio é muito simples, a lei da procura e da oferta é o que dá. Se há um sindicato, se há uma cartelização, por exemplo, nos combustíveis, como muita gente reclamava e sempre reclama, de preços abusivos. Então, se há uma livre concorrência, a tendência é nós termos preços mais baratos. Por isso, eu sou totalmente a favor da abertura de capital para que a gente receba aqui companhias como a American Airlines, que quer entrar no Brasil, como a Emirates, que quer entrar no Brasil, como a Air France, que quer entrar no Brasil, entre outras companhias no mundo. Então, se a gente abre o capital, nós vamos ter muito mais voos, muito mais companhias e, consequentemente, o preço que será disputa entre as empresas, ou seja, quem tiver menor preço vai ter mais passageiro. Aí sim a gente vai ter verdadeiramente o direito do consumidor sendo respeitado. Bom, já no final da sua gestão como ministro do Turismo, surgiu a questão de facilitar o visto para o turista estrangeiro vir para o Brasil. O senhor já tem os números disso ou não? Olha, eu peguei o número logo nos 2 primeiros meses, porque quando efetivou a medida foi justamente quando eu estava perto de sair. Nos 2 primeiros meses, houve um aumento de 76% do pedido de vistos desses países: Austrália, Japão, Estados Unidos e Canadá. Em 2 meses, aumentou 76% do número de pedidos de vistos. A Organização Mundial do Turismo fez um estudo para o Ministério do Turismo de que se aumentaria por ano em até 25% o aumento de passageiros vindo desses países para o Brasil com a política de facilitação de vistos. E nos 2 primeiros meses o aumento foi de 76%. Então espero que continue nessa linha, porque realmente nós vamos ter muito mais visitantes. Inclusive Alagoas bateu recorde na visitação de turistas internacionais num número muito grande, 320% de aumento. E continuando com essa política, a gente vai ter muito mais visitantes estrangeiros e se passar a lei que vai ser votada amanhã, abertura de capital, e começarmos a receber outras companhias aéreas internacionais vindo para o Brasil, nós vamos ter muito mais turistas internacionais vindo para cá. Até porque, Flávio, o turismo ele é muito simples de se entender. Quem leva o turista para determinado destino não é o prefeito, não é o governador, nem é o presidente da República, não é nenhum dos governos. Quem leva são os empresários. Portanto, o papel do governo é facilitar a vida dos empresários para que eles possam trabalhar. Se o governo faz isso, os empresários vão fazer o seu trabalho, vão ganhar dinheiro e gerar milhares de empregos no Brasil. Portanto, essa abertura de capital, as companhias que vão se instalar no Brasil, se ela se abrir, que eu acredito que o Congresso vai aprovar, então se ela se abrir, uma France, por exemplo, se resolver, estou dando como exemplo, resolver entrar no Brasil, ela vai fazer propaganda lá fora para trazer turistas para cá e fazer propaganda aqui dentro para colocar gente viajando nos aviões dela. Ou seja, os empresários é quem sabe fazer o turista viajar, oferecendo pacotes com preços e condições de pagamento que sejam compatíveis com o consumidor e, consequentemente, quem ganha com isso é a população. Ok. Muito obrigado ao deputado federal do PSD de Alagoas, Marcos Beltrão, ex-ministro do Turismo, pela sua participação nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.